meus amigos patriotas. Eu terminei de assistir, e eu sempre acompanho, um programa na Al Jazeera, se chama Inside. É um programa que o jornalista ele conversa com representantes de um determinado país sobre as condições econômicas, social e política. Hoje, por acaso, foi com relação ao Brasil, em específico sobre o governo Bolsonaro. O que chama a atenção é que no programa de hoje não tinha um brasileiro assistindo aquilo. Eu creio que só esse cara aqui estava assistindo, porque nos comentários não tinha comentários nenhum de brasileiros. Afinal de contas, nós sabemos quando o cara é brasileiro ou não, né? Pelo nome. Mas não tinha ninguém lá assistindo aquilo, e eu estava lá assistindo. A esquerda foi até a Al Jazeera, né, para denegrir a imagem de Bolsonaro. E aquela TV, assim como outras TVs que estão a serviço do comunismo, fez questão de colocar palavras que, na verdade, fere a democracia brasileira, né? Eles até falaram em Bolsonaro ser punido aí pela Corte Internacional. Falaram também, antes de começar as entrevistas, com os 3 entrevistados, analistas políticos da esquerda. Todos 3, não tinham um representante para defender o capitão Jair Bolsonaro naquela entrevista. Até onde eu consegui assistir aquilo, porque eu me senti mal, com nojo, e abandonei no meio aí da entrevista. Então, patriotas, eles também mostraram aí, a Al Jazeera, assim como a CNN internacional, está sempre mostrando aí as passeatas da esquerda, todos com bandeiras vermelhas, camisas vermelhas. Me lembra um outro episódio que aconteceu na Alemanha, né? Onde a bandeira alemã não aparecia nos movimentos, só aparecia mesmo a bandeira vermelha daquele ditador que você já sabe muito bem de quem eu estou falando, e não vou falar aqui para não sofrer nenhuma sanção do canal. Então, patriotas, falaram de impeachment do presidente, né, antes de começar o programa, a própria Al Jazeera. E aí começou o programa, eles fizeram as entrevistas com essas pessoas que estavam todas contra Bolsonaro. Incrível, não tinha ali uma balança, não tinha ali um equilíbrio, era todos esquerda, então estavam todos capengas assim, ó. Entendeu, patriotas? O Cláudio Couto, que é um analista político da Fundação Getúlio Vargas, que estava presente, era um dos 3, disse que a maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro hoje estão arrependidas. Esta retórica é repetida pela maioria destes analistas e pela imprensa extrema também. Uma mentira dita 3 vezes, ela, de certa forma, se torna uma verdade na cabeça dos idiotas. E o que não nos falta nesse país são idiotas, conduzidos pela imprensa que é sempre extrema, e por analistas políticos como estes, que são amigos dos corruptos e aliados ao crime. Cláudio Couto. Já um outro analista, Geraldo Zahara, foi perguntado sobre a questão da popularidade do presidente hoje. Este cara respondeu o seguinte, que Bolsonaro hoje tem entre 14% e 15% de voto no Brasil. Esta é mais uma inverdade, patriotas, que a esquerda está usando para tentar conduzir o gado, conduzir a manada de novo ao cativeiro. Por quê, patriotas? Se você digitar 13 e apertar, você destrói uma nação inteira. E é este o objetivo da Al Jazeera, que é uma TV ligada a pessoas que eu não vou falar o nome aqui lá fora.
E é esse o desejo de muitos, incluindo da imprensa, da extrema imprensa brasileira, que se acostumou ao dinheiro fácil, não é? E gratuito das merendas escolares da pobre da minha região, da saúde e etc e tal. Outra pergunta feita, prestem atenção, patriota, estou terminando já esse vídeo, mas prestem atenção à pergunta: qual é a preocupação do sistema comunista mundial com relação a Bolsonaro? Eles estão armando para tirarem o capitão antes de 2022. Vejam a pergunta que eles fizeram aos tais analistas. El Jazeera perguntou se o Bolsonaro foi impeachmentado, as Forças Armadas irão intervir? Você entendeu, patriota? É esta pergunta que eles fizeram há pouco tempo, estava assistindo agora, aos tais analistas políticos. Se a El Jazeera, que é uma TV internacional, está preocupada já com o que possa acontecer no pós-impeachment do Jair Bolsonaro, com certeza eles já têm informações privilegiadas com relação ao grande golpe que estão armando ou tentando armar contra Jair Bolsonaro. E as respostas foram todas unânime. Sim, há uma preocupação da extrema imprensa, há uma preocupação da extrema esquerda que o exército brasileiro, que são na maioria os soldados e alguns da elite das forças armadas, são apoiadores de Bolsonaro. Há uma preocupação sim da esquerda que as forças armadas venham intervir em favor de Bolsonaro. Você entendeu, patriota? Porque nós temos que ficar de olho, temos que apoiar o exército brasileiro. Sabemos que lá dentro existem muitas melancias, porque parece-me, pelo que eu ouvi na entrevista, o exército é a única pedra no sapato da esquerda. E talvez, eu não vou aqui exagerar, seja o exército brasileiro, as três forças, exército, marinha e aeronáutica, o único motivo para eles temerem, para eles não apertarem ainda mais o acelerador e levarem finalmente Bolsonaro ao impeachment. Eu sei, pelo que eu ouvi hoje dos analistas, é esta a única preocupação dos deputados, é esta a única preocupação dos senadores, é esta a única preocupação da esquerda em geral, e incluindo dos comunistas e da imprensa internacional.